Você respira cerca de 17 mil vezes por dia. É um processo em que raramente pensa, mas nos bastidores está acontecendo um enorme esforço coordenado. Seus órgãos vitais, intestino, cérebro, ossos, pulmões, sangue e coração trabalham juntos para sustentar sua vida, entregando oxigênio aos tecidos por todo o corpo. A maioria das nossas células precisa de oxigênio porque ele é um dos principais ingredientes da respiração aeróbica. Esse é o processo que produz uma molécula chamada ATP, que nossas células usam para realizar suas muitas funções incríveis. Mas levar oxigênio por todo o corpo é uma tarefa surpreendentemente difícil. O gás entra nas células por difusão a partir do ambiente ao redor, e isso só acontece de forma eficiente em distâncias muito pequenas. Para que o oxigênio chegue às células dentro do corpo, ele precisa de uma rede de transporte. É aí que entram nossos 20 trilhões de glóbulos vermelhos. Cada um contém cerca de 270 milhões de moléculas de hemoglobina ligadoras de oxigênio que dão ao sangue seu tom escarlate. Para fabricar essas células, o corpo usa matérias-primas obtidas dos alimentos que ingerimos. Então, de certa forma, pode-se dizer que a jornada do oxigênio pelo corpo começa realmente no intestino. Aqui, em uma impressionante exibição de digestão mecânica e química, o alimento é decomposto em seus menores elementos, como o ferro, que é o bloco de construção da hemoglobina. O ferro é transportado pelo sistema cardiovascular até o tecido hematopoético do corpo. Esse tecido, encontrado dentro das cavidades da medula óssea, é o local de nascimento dos glóbulos vermelhos. Os rins regulam nossos níveis de glóbulos vermelhos por meio da liberação da eritropoetina, um hormônio que faz a medula aumentar a produção. O corpo produz cerca de 2,5 milhões de glóbulos vermelhos por segundo, um número equivalente à população inteira de Paris. Para que o oxigênio que chega aos pulmões tenha transporte suficiente. Mas antes mesmo de o oxigênio chegar aos pulmões, o cérebro precisa entrar em ação. O tronco encefálico inicia a respiração enviando um sinal pelo sistema nervoso até os músculos do diafragma e das costelas. Isso faz com que eles se contraiam, aumentando o espaço dentro da caixa torácica, o que permite que os pulmões se expandam. Essa expansão reduz a pressão interna do ar nos pulmões, fazendo o ar entrar rapidamente. É tentador pensar nos pulmões como dois grandes balões, mas eles são muito mais complexos do que isso. Eis o motivo. Os glóbulos vermelhos nos vasos dos pulmões só conseguem captar moléculas de oxigênio que estejam muito próximas deles. Se nossos pulmões fossem como balões, o ar que não estivesse em contato direto com a superfície interna não conseguiria se difundir. Felizmente, a arquitetura dos pulmões garante que quase nenhum oxigênio seja desperdiçado. Seu interior é dividido em centenas de milhões de minúsculas projeções semelhantes a balões, chamadas alvéolos, que aumentam dramaticamente a área de contato para algo em torno de 100 metros quadrados. As paredes alveolares são feitas de células planas extremamente finas, rodeadas por capilares. Juntas, parede alveolar e capilares formam uma membrana com uma espessura de 2 células, que aproxima o sangue e o oxigênio suficiente para a difusão. Essas células ricas em oxigênio são então transportadas dos pulmões pela rede cardiovascular, uma imensa coleção de vasos sanguíneos que alcança todas as células do corpo. Se colocássemos esse sistema em linha reta de ponta a ponta, ele daria várias voltas ao redor da Terra. Impulsionar glóbulos vermelhos por essa vasta rede exige uma bomba muito potente. E aí que entra o coração. O coração humano bate em média cerca de 100 mil vezes por dia, sendo a força que, no fim das contas, leva o oxigênio onde ele precisa chegar, completando o esforço coletivo do corpo. Pense bem, todo esse sistema complexo é construído em torno da entrega de minúsculas moléculas de oxigênio. Se apenas uma parte falhasse, nós também falharíamos. Respire fundo. Seu intestino, cérebro, ossos, pulmões, sangue e coração continuam seu incrível ato de coordenação que mantém você vivo. Expire. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular,
e porque temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso.